retrato e não me limito a ver. Também ouço música ao longe, cantigas e desafios. A menina encara a câmera fotográfica com olhar firme. Não se sabe se desconfiado ou desafiador. Sentada, ostenta ao lado a boneca que, de pé, ultrapassa os ombros da pequena dona e companheira. As duas são bochechudas. Os cachinhos de ambas se repetem e conversam entre si. Em surdina, uma pausa entre a algazarra das brincadeiras. Eu tinha em torno de 3 anos quando me tiraram essa foto, orgulhosamente em companhia da boneca com a qual eu sonhara tanto. A Isabel. Nome de princesa, claro. Homenagem à princesa Isabel, cujo bercinho dourado meus pais haviam me mostrado no museu em Petrópolis, um passeio que dava para fazer a pé ou de charrete, a partir da casa de meus avós paternos. Num tempo em que as menções a princesas que chegavam às crianças tinham mais a ver com os contos de fadas, ouvidos das avós ou episódios da história do Brasil, do que com a multiplicação de games e filmes. De qualquer modo, as memórias são muito vagas e nem me lembro quem me deu a boneca, se foram meus pais ou os padrinhos. Lembro que adorei o presente, fascinada com seu vestido de festa e seu inigualável chapéu cor-de-rosa com florzinhas. Fiquei inseparável dela enquanto durou, mas não durou muito. Era de louça e acabou se espatifando. Como as cantigas de roda garantiam ser um destino sempre à espreita, prontas a dar exemplos dos tantos perigos dessa vida. De um anel que era de vidro e se quebrou, ou da Teresinha de Jesus, que de uma queda foi ao chão. Eu era muito pequena ainda. Recordo muito pouca coisa desde esse tempo. Não são fatos específicos. Tem apenas vagas sensações que me voltam quando vejo a foto. Devia ser inverno, porque estou com detestáveis roupas que espetavam, meias de lã e um vestido de tricô que os adultos achavam ser exigido pelas temperaturas amenas de fim de tarde no alto do morro. Reconheço o muro do prédio em que nasci e onde ainda morávamos, no bairro carioca de Santa Teresa. Um muro que permitia olhar as coisas de cima e onde eu gostava de sentar depois de tomar banho no fim da tarde. E às vezes ia passear no bonde que passava em frente. Minha mãe me entregava aos cuidados do motorneiro, às vezes com outras crianças do prédio, e subíamos até o fim da linha, na estação do Silvestre, em plena mata, ao pé do Corcovado. Dava para ver passarinhos e micos, muitos. Depois, quando voltávamos, o motorneiro tocava sineta e desde longe de nossa casa, uma festa musical. Avisada pelo som, mamãe saía de casa com seu irmão menor, que a essa altura também já está tomando banho, e ia nos esperar no ponto de bonde, sem nenhuma sensação de insegurança. Cenas impensáveis hoje, num bairro deteriorado, cenário de assaltos e tiroteios, invadido por bandidos, palco de confronto entre traficantes que ocupam as diversas comunidades instaladas em suas encostas, não mais recobertas de tumberginhas amarelas, de miolo escuro e capuchinhas vermelhas. Flores, entre as quais pastavam as cabras do Simão, apanhador de papel que morava ao lado e com o qual dava para conversar desde a varanda do prédio. Meus cachinhos competiam com os da boneca, lindinhos, mas de um tempo em que não havia shampoo, nem amaciante de cabelos. Eu sabia, na pele, que a moreninha de cabeça cacheada celebrava em outra cantiga por passar lá em cima daquele morro, onde boi passa boiada. Só ficava assim com o cabelo bonito às custas de uma dolorosa sessão em que os cachos eram desembaraçados com um pente que se prendia aos nós e puxava. Eu, às vezes, chorava nessa hora. Em matéria de dores, nenhuma competia com os joelhos e palmas da mão sempre escalavrados. A foto ostenta, bem nítidas, as feridas dos joelhos com suas casquinhas. A memória recorda com o iodo que ardia para desinfetar e fazer o curativo.
Eu era muito levada. Subia em árvore, escalava o muro, corria na calçada de cimento. E aí caía. Mas como não era de louça nem de vidro, não quebrei. Estou caindo e levantando até hoje. Constato ao olhar a foto dessa menina. De alguma forma continua aqui dentro, de um jeito que só eu vejo e sinto, a me enternecer e sussurrar algumas coisas. Em surdina, sem qualquer algazarra, com olhar desconfiado ou desafiador. A boneca de louça de Ana Maria Machado. Ana Maria Machado nasceu no Rio de Janeiro em 1941. É escritora, tradutora, escreveu mais de 100 livros para as crianças, publicados em 17 países, e também obras para adultos. No ano de 2000, Ana Maria recebeu o prêmio Hans Christian Andersen, considerado o Nobel de Literatura Infanto-Juvenil, e em 2001 ganhou nossa maior distinção literária, o Prêmio Machado de Assis, da ABL. Em agosto de 2003, tomou posse na Academia Brasileira de Letras, onde ocupa a cadeira número 1. Olá, estamos no nosso 7º TPC de Língua Portuguesa. Eu, PCNPL Moretti, aqui com a PCNP Yolanda Soldati. E hoje vamos falar mais um pouquinho sobre o tema da nossa TPC 6. Leitura na perspectiva da reflexão e organização linguística do texto 2, onde apresentaremos a linguagem multimodal, o avanço tecnológico e tecnologias geradas por meio da cultura digital e suas implicações no contexto educacional, no ambiente escolar, utilizando as novas formas de linguagens e sua importância em ações pedagógicas a partir de novas mídias. Os nossos objetivos hoje são mostrar como a linguagem multimodal mescla a linguagem verbal e não verbal para a criação de textos multissemióticos. Entender mais profundamente o que é texto, texto multimodal e diversificações da linguagem multimodal geradas por meio da cultura digital. Analisar a multimodalidade dos gêneros, bem como suas finalidades e peculiaridades. Apresentar algumas dicas de como os professores podem levar a multimodalidade para a sala de aula. Apresentar alguns gêneros em que a multimodalidade acontece e apresentar algumas outras sugestões de como trabalhá-las na sala de aula. Dentro desse contexto, brotam as discussões acerca dos gêneros textuais, focando nas suas particularidades. Neste ponto, faremos menção aos aspectos temáticos, composicionais e estilísticos, inferindo também os trabalhos tocantes à diversidade e à variedade textual. Todos esses traços e marcas multimodais evidenciam a pretensão comunicativa do texto e, sobretudo, contribuem de forma significativa para a elaboração de significação por parte do leitor. Cores, imagens, o formato, o tamanho das letras, a disposição da grafia e das ilustrações presentes na superfície textual. Que coesão textual está relacionada com os componentes da superfície textual, ou seja, a coesão, as palavras e frases que compõem o encadeamento de um texto, a ordem sequencial, a ligação harmoniosa entre as frases e os parágrafos. Essa ligação deve ser feita com mecanismos linguísticos como artigos, advérbios, pronomes, conjunções e preposições. Todos esses aspectos contribuem para a atribuição de sentido e para a elaboração de significação. Os textos multimodais lançam mão da diversidade de modo que de construção, pautando-se para isso na articulação, junção entre o âmbito verbal e visual, escrita e imagem, ou seja, as mais distintas formas de linguagem. Por meio da apresentação de uma sequência de vídeos, veremos a leitura e multimodalidade, a análise e avaliação, leitura e produção de textos, orais, escritos e multissemióticos. As formas de composição dos textos para a situação de produção e seus efeitos de sentidos para, entre outras, mobilizar conhecimentos ortográficos, sintáticos e cursivos. Vamos, então, uma videoaula sobre o assunto.
segunda década do século XXI. A vida em sociedade já não deixa dúvida. Querendo ou não, estamos cada vez mais envolvidos em práticas sociais que exigem leitura de textos compostos por diferentes modalidades semióticas, tais como a escrita, as imagens, gráficos, sons, cores, que requerem de nós um esforço para compreender as relações entre os recursos e atribuir sentidos. Provavelmente, as imagens apresentadas no começo dessa videoaula, algumas mais, outras menos, fazem parte do seu cotidiano. As paisagens semióticas fazem parte de nosso cotidiano. São inúmeros os textos que, como parte das paisagens semióticas, concorrem como produtoras de sentido. Por exemplo, um outdoor na rua somente pode ser compreendido se considerada a interação entre os recursos semióticos, o formato, posição e tamanho das letras, os usos e distribuição das cores e as fotografias, além das ilustrações e gráficos. Além disso, é também importante considerar a relação entre os elementos do texto e os aspectos sociais e culturais que trazem as chaves para a atribuição de significados, a localização do outdoor, bem como a época de sua instalação. Compreender os significados de um texto como um outdoor requer considerar que a leitura também é multimodal. E fazer uma leitura multimodal consiste em estabelecer as relações entre todas e cada uma das modalidades semióticas presentes no texto e seu papel no processo de construção do sentido. Enfim, um outdoor é um dos exemplos possíveis para compreendermos o conceito de modalidade. Mas todos os dias nos deparamos com inúmeros textos de múltiplos sentidos que merecem ou chamam a nossa atenção. Todo texto é multimodal. Você já parou para olhar, ver e analisar os tantos textos que estão presentes na sua escola? Pois bem. É fundamental assinalar que na escola, além da arquitetura e da ambientação, há também as pessoas, os corpos que por ali circulam. Rostos, expressões, gestos, entonações, bolsas e mochilas, as camisetas, as tatuagens, os piercings ou a ausência deles. Os cabelos lisos, crespos, curtos, compridos, com ou sem fitas e laços, bonés e tranças. Na paisagem da escola, que não é uma ilha, estão todas as paisagens do mundo e considerá-las é importante, pois elas têm reverberações nos processos de ensino e aprendizagem em nossas salas de aula. A multimodalidade está em cada canto da escola, assim como as diversidades culturais. Quem lê? Como lê? Para que ler? A resposta está intimamente relacionada aos multiletramentos. É por isso que, ao trabalhar com a leitura em sala de aula, é preciso considerar a heterogeneidade da sala de aula. Cada estudante tem seu jeito singular de se relacionar, compreender e estar no mundo. A multimodalidade presente em todos os textos que circulam na sala de aula. As finalidades de leitura e as diferentes maneiras de abordar os textos. As especificidades dos textos das diversas áreas de conhecimento. E as relações existentes entre os recursos semióticos em um mesmo texto.
como nos livros didáticos. Já sabemos, na escola, o material mais presente em todas as aulas, nas mais diferentes etapas de ensino, é o livro didático. De alguma forma, esse material tem acompanhado as demandas socioculturais em relação ao uso e interpretação de múltiplas linguagens e cada vez mais exige uma leitura multimodal. Reparem nos livros que você usa em seu trabalho e também nos materiais paradidáticos, como a revista Ciência Hoje das Crianças. Agora, aprofundaremos a discussão sobre as relações entre textos e imagens. Acabamos de ver como o autor, as revistas e os livros didáticos estão compostos por diversas modalidades de comunicação e expressão. Podemos dizer que esses textos são unidades de sentido compostos por um conjunto de diferentes recursos que usamos para produzir significados. Quando lemos livros ou revistas na sala de aula, somos solicitados a associar principalmente textos verbais e imagéticos. A leitura solicita competência multimodal, pois demanda sabermos interpretar e articular as diversas modalidades semióticas presentes nos textos, tais como a escrita, a imagem, a cor, os gestos. Como funciona a transformação do cacau em chocolate? Quem discordar, entrega a última barra escondida na geladeira. Chocolate é ou não é o doce preferido no mundo inteiro? Esta delícia, que surgiu há mais de 1000 anos, tem como matéria-prima o cacau, cuja polpa é curiosamente branca. Aqui a fruta, pega da semente e bota no chocolate para fazer. Você leu aqui isso ou você só leu a imagem? A imagem, aqui ó. Como funciona a transformação do cacau em chocolate. E aí você... Aqui é o cacau e transforma em chocolate. Como vimos no exemplo, se na hora da leitura de um texto considerarmos apenas uma das suas modalidades, podemos ficar com a compreensão parcial ou distorcida do significado dos textos. Para interpretá-los de forma eficiente, convém saber, então, os efeitos de sentido que a interação entre as diferentes modalidades podem produzir. Vale dizer, dar atenção aos significados que derivam da articulação entre palavras e imagem. Vejamos um exemplo. No exemplo, fica evidente que o significado cartaz é realizado na interseção entre imagem e texto. Note que cada modalidade contribui com aspectos específicos. Neste bloco, apresentaremos rapidamente a tipologia de relações entre texto e imagem proposta pelo professor e pesquisador Len Answorth, da Universidade de Nova Inglaterra, na Austrália. Nosso objetivo é dar subsídios para que professores e alunos possam interpretar de forma eficaz textos multimodais. Primeiro, descreveremos os diferentes tipos de articulação texto-imagem exemplificados através de diversos gêneros textuais. Em seguida, para finalizar esta videoaula, analisaremos as relações intermodais presentes em um texto de divulgação científica. Answorth descreve as relações entre texto e imagem, tomando como ponto de partida a ideia de que conhecermos o sistema de construção de significados pode nos ajudar na concepção e implementação de atividades de ensino-aprendizagem coerentes com os princípios do multiletramento. A capacidade de interpretar textos multimodais deveria fazer parte da cultura escolar. Isso quer dizer que professores e alunos podemos compreender a leitura e a produção de textos como processos de significação em que a linguagem verbal e a linguagem visual, embora independentes entre si, interagem de maneiras específicas. De acordo com Answorth, imagens e textos se relacionam basicamente de 3 maneiras: coincidência, complementaridade e conexão. Estudaremos em seguida cada uma delas com suas respectivas variações.
Analisemos o exemplo na tela. Qual é o sentido do texto? Qual é o sentido da imagem? Para você, os sentidos diferem ou coincidem? Concordamos com você. Neste caso, o texto e a imagem comunicam o mesmo sentido. Em outras palavras, o significado da imagem e o significado do texto são equivalentes. Nenhum elemento novo é introduzido pelo texto ou pela imagem. O que aconteceria se colocássemos mais um elefante? Brincadeira à parte, este exemplo mostra a equivalência entre o significado da imagem e o significado do texto. Trata-se das variações da primeira categoria apontada por Unsworth, denominada coincidência ou concorrência. Vejamos as outras duas variantes das relações de coincidência. Na variante exposição, o significado da imagem e o significado do texto são similares, porém, o texto ou a imagem podem trazer mais detalhes. No exemplo, a locução adjetiva de gato caracteriza a palavra olhos. Trata-se de uma elaboração que não está presente na imagem. A variante instanciação ou exemplificação é obtida quando a imagem ou o texto é mais geral. Uma ocorrência de exemplificação na literatura infantil é apontada por Unsworth. A ilustração da página 3 do livro Gorila, de Anthony Brown, mostra o pai da protagonista andando pela rua no sentido da esquerda para a direita com uma pasta na mão. Isso coincide com o texto verbal e fornece uma exemplificação do trecho do texto. Ele ia para o trabalho todos os dias antes de Hannah ir para a escola. A imagem sugere claramente significados adicionais, tais como o tipo de trabalho que ele faz e, de certo modo, a temperatura e o período do dia em que sai para trabalhar. O contrário também pode ocorrer. O texto exemplifica a imagem. Nesse exemplo, a imagem diz pouco e o texto apresenta significados adicionais. De maneira geral, na complementaridade, o significado do enunciado está distribuído entre imagem e texto. A imagem e o texto se relacionam de maneira complementar, isto é, o significado na imagem e no texto são diferentes, mas um complementa o outro. A complementaridade tem duas variantes, ampliação e divergência. Vejamos. Na ampliação, há significados dentro da imagem que não existem no texto, ou vice-versa. Devemos prestar atenção às duas modalidades para compreendermos a mensagem. Na divergência, palavras e imagens parecem seguir diferentes cursos. O significado do texto e o significado da imagem se opõem. De maneira geral, a conexão se refere à ligação entre texto e imagem em termos de causalidade, tempo, relações espaciais ou convenções gráficas. Na projeção, a representação dos diálogos ou pensamentos de um determinado personagem é ligada a ele através de convenções gráficas, como balões de diálogo ou pensamento. Também é comum o uso de vetores. Conjunção refere-se à conexão de imagens e texto em termos de causalidade, tempo ou relações espaciais. No primeiro exemplo, as olheiras, no retrato de Van Gogh, sugerem que a pintura passou a noite acordada, estabelecendo uma relação de causalidade com o texto escrito do cartaz da campanha Noite Europeia dos Museus. As relações temporais entre imagens e textos também podem ser encontradas em livros ilustrados, quando imagens e textos justapostos constroem conjuntamente sequências de atividades. Por exemplo, as imagens podem representar o resultado final de um processo descrito no texto verbal, como nos livros de receita. Por fim, exemplificamos as relações espaciais entre imagens e escrita com o anúncio de um guia de turismo em que alguns lugares da cidade em questão são destacados, criando conexões com o texto da chamada. Bem, agora que apresentamos as relações entre texto e imagem, vejamos como podemos analisar um texto de divulgação científica para crianças.
É importante que vocês, professores, observem os textos antes de trabalhá-los com seus alunos, para tomar decisões pedagógicas adequadas no planeamento de atividades de leitura. Vamos analisar esse texto. Repare o título. Está em forma de pergunta, em posição de destaque, com letras bem maiores e vermelhas. Essa mesma cor é encontrada também na onomatopeia slurp, palavra da língua inglesa com o sentido de sorver, salpicar. Há duas ilustrações no texto. Uma delas, mais saliente, situada entre o título e a porção escrita, que é uma caricatura bem colorida. A outra ilustração, posicionada no corpo do texto escrito, é uma fotografia científica em preto e branco. Repare também que o parágrafo é iniciado com a letra A em capitular azul, fazendo contraste com a cor do texto escrito. E o artigo é assinado por um especialista da área. Além disso, a numeração de página e os créditos das imagens. No artigo, há uma relação de exemplificação entre o título e a imagem principal. A ilustração, embora caricata, confirma que a aranha cospe veneno e sugere claramente significados adicionais, tais como o número de patas que ela possui, no caso 4, assim como o tipo de presa que ela captura. Por outro lado, a relação desta caricatura com o trecho inicial do texto é de divergência. Enquanto as palavras afirmam que a aranha tem 8 patas, na ilustração são representadas apenas 4. A fotografia também funciona nesse texto multimodal como exemplificação. A diferença está em que a fotografia produz o efeito de sentido, realidade, verdade, conferindo ao texto credibilidade e cientificidade. Há uma aranha atacando um inseto. Chegamos ao final do nosso encontro. Quisemos, com esta videoaula, oferecer uma visão panorâmica do fenômeno da multimodalidade e suas relações com a leitura. Esperamos que vocês fiquem motivadas e motivados a pesquisar mais sobre o tema para elaborar projetos e aulas de leitura, considerando as relações entre as diversas modalidades que compõem os textos. Vídeo da nossa sequência, então, vimos sobre a relação entre multimodalidade e a leitura, modalidade semiótica, paisagem semiótica, relações intermodais e relação texto-imagem. Muito bem, Ellen. Na nossa leitura inicial de hoje, vocês provavelmente deram sentido ao texto tendo respaldo não apenas dos signos alfabéticos, mas de elementos imagéticos e também visuais. Ou seja, vocês se envolveram em uma leitura, ela tanto verbal como visual, e isso fez com que percebêssemos que os aspectos multimodais contribuem substancialmente para a produção de efeitos de sentido. Então, o leitor, para conseguir compreender o propósito comunicativo, de um lado, nós temos o gênero de texto, né? Que faz uso não só dos signos verbais, mas também dos elementos que compõem o plano visual. Então, nós podemos concluir que, para interpretar textos de forma eficiente, os efeitos de sentido derivam da interação, né? Que entre as diferentes modalidades, imagem e texto, elas podem produzir, dando atenção ao significado, né? Que derivam da palavra, e imagem como processo de significação, em que a linguagem verbal e a linguagem visual, embora, né, independentes entre si, elas interagem de maneira específica. Então, a leitura, dessa maneira, ela assume a perspectiva de produção de sentido face ao texto, sejam textos escritos ou os textos imagéticos, né?
Então, a partir de agora, nós vamos apresentar, nós teremos 3 sequências de vídeos, né, do programa Autores na Web, com o professor doutor em Linguística Aplicada, também o autor William Cereja, que nos fará entender mais profundamente o que é texto, o texto multimodal e diversificações da linguagem multimodal, que são geradas por meio da cultura digital. Veremos também algumas dicas de como os professores podem levar a multimodalidade para a sala de aula. Vamos lá? Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Autores na Web. E hoje nós vamos conversar sobre leitura multimodal, da educação infantil aos anos iniciais do ensino fundamental. Para isso, eu recebo em estúdio o professor William Cereja. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vai ser ótima a nossa discussão. O professor William é autor de diversas obras didáticas da casa, é doutor em Linguística Aplicada e vai esclarecer uma série de questões aqui para a gente. Professor, eu começo perguntando, na verdade, o seguinte. Fala-se muito hoje, inclusive no BNCC, sobre linguagem multimodal e também texto multimodal. Mas antes de você nos explicar o que é isso, né, essa variação de texto, de linguagem, eu acho que a gente precisa entender primeiro o que é texto. Você pode nos ajudar? Claro. Então, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui e falar com vocês a respeito desse tema que é muito relevante nos dias de hoje. E, de fato, a BNCC vem tocando bastante nesse assunto, tem dado muito destaque à linguagem multimodal. E linguagem multimodal não tem nada de misterioso. Linguagem multimodal, na verdade, é uma mistura de linguagens. Mas vamos por partes. Então, a Kelly me perguntou o que é texto. Texto é todo enunciado, verbal ou não verbal, capaz de constituir sentido. Isso é texto. Então, por exemplo, se eu pego uma música é um texto. Se eu pego uma pintura é um texto. Da mesma forma, uma história em quadrinhos é texto. Eu tenho ali imagem e normalmente tenho palavras. Você pega um poema, é um texto. Você pega uma conversa telefônica, é um texto. Então, tudo isso é um texto. Ou seja, é um enunciado de qualquer natureza, verbal, não verbal, musical, não importa, capaz de constituir sentido. Então, isso é texto. No passado, não tão distante, se falava muito de texto verbal, não verbal e texto misto. Era um termo mais conhecido. Então, o texto verbal é aquele que tem como unidade a palavra, né? Então, seja a palavra falada, seja a palavra escrita, então oral ou escrito, sendo a palavra o signo principal, a unidade principal, é um texto verbal. E chamávamos de textos não verbais a todos os outros tipos de texto. Podia ser uma música, podia ser uma pintura, etc. E chamávamos de linguagem mista, o texto misto, quando apresentava uma mistura de signos, né? Uma mistura de sistemas de significação. Hoje, esse termo de linguagem mista já não vem sendo utilizado, é um termo que vem da academia, veio da universidade e também passou a ser utilizado pelos documentos oficiais do MEC. Hoje se tem falado de multimodalidade. Eu trouxe aqui um esquema no slide que pode sintetizar um pouco do que a gente está falando. Vamos ver esse slide. Então, por exemplo, nesse primeiro slide, nós temos ali texto verbal, a unidade é a palavra. Texto não verbal, seja visual, musical, pictórico, etc., a unidade vai ser um outro tipo de signo. Pode ser um movimento na dança, pode ser uma forma na pintura, pode ser um som na música, como é a palavra no texto verbal, serão todos os outros signos em textos não verbais. No caso de texto multimodal, nós temos mais de um tipo de linguagem, mais de um sistema de significação. É o que nós chamamos de um texto multissemiótico. Nele ocorre uma multissemiose. Nós temos uma mistura. Então é o caso da história em quadrinhos, em que eu tenho desenhos e tenho palavras. O mesmo ocorre com o cartoon, quando eu tenho palavras no cartoon. É o caso do anúncio publicitário, porque normalmente eu tenho uma imagem acompanhada de texto verbal. É o caso de um vídeo em que eu tenho normalmente uma linguagem verbal,
posso ter linguagens visuais acompanhando esse vídeo, pode ser um ator, pode ser um desenho, por exemplo, uma animação, como eu tenho também som, posso ter música. No teatro também eu tenho uma mistura de linguagens, né? E nos dias de hoje, quando você tem muitas formas de produzir linguagens e também de fazer circular essas linguagens, com recursos de internet principalmente, você tem uma mistura muito grande. É o caso das redes sociais, dos chats, do YouTube, de blogs, em que você tem uma mistura muito grande de sistemas de significação. Então eu posso ter, por exemplo, num blog, eu posso ter uma parte de publicação verbal, né? Então um texto com palavras, eu posso ter opiniões, inclusive diferentes gêneros, eu posso ter um relato pessoal, eu posso ter um texto de opinião, eu posso publicar um poema no blog, então tem diferentes textos verbais. A internet mudou um pouco a visão sobre a linguagem multimodal ou o acesso a ela? Na verdade, a internet, com os recursos que ela tem, né, que reúnem palavra, imagem, som, não que ela tenha mudado, ela na verdade diversificou as possibilidades da linguagem multimodal que já existia. Né? Se você pensar, por exemplo, o cinema. Então no cinema você tem um trabalho de várias linguagens, desde o trabalho de expressão corporal, você tem o trabalho de cenários, você tem música, você tem o roteiro, você tem encenação, quer dizer, você tem várias linguagens articuladas ali num único texto, numa única linguagem cinematográfica, né? Só que essa linguagem é multimodal. Então aquilo que se fazia em estúdios de uma forma artística, de uma forma muito mais sofisticada, digamos, hoje qualquer pessoa com o seu celular pode fazer sozinha. Então ela pode falar, ela pode filmar, ela pode editar, ela pode colocar uma legenda. Isso é multimodalidade da linguagem. E onde mais se emprega a linguagem multimodal? Bom, a linguagem multimodal está em todo lugar e a todo instante nos deparamos com ela. Vamos mostrar algumas situações, por meio de alguns slides que eu selecionei, que podem não apenas mostrar o que é a multimodalidade, mas como que nós, professores, podemos trabalhar a multimodalidade em diferentes situações em sala de aula, desde a educação infantil até vários anos do ensino fundamental e médio também. Então, por exemplo, vamos ver este poeminha. Este poeminha é uma graça e pode ser trabalhado desde a educação infantil, por exemplo, quando o aluno ainda está tendo contato com as primeiras noções de letras, da base alfabética, ainda sem uma preocupação de sistematização, mas o professor, como mediador, ele pode ler esse poeminha para os alunos e com o auxílio deles. Veja o que nós temos ali. A galinha ficou doente e o galo nem ligou. O pintinho inteligente foi chamar o seu doutor. Né? Então, se você ler para uma criança que tenha 4, 5 anos esse poeminha, ela facilmente vai memorizar. E isso pode ser feito em sala de aula. Esse poema foi feito por uma poetisa e por um artista plástico, e o curioso dele é que as figuras, o desenho da galinha, do galo e do pintinho, fazem parte da construção do texto. É claro que eles poderiam ter escrito a palavra galinha, a palavra galo, mas preferiram desenhar, porque o objetivo justamente era atingir essa criança que está em fase de alfabetização e que tem uma série de hipóteses a respeito do sistema de escrita da língua portuguesa, e a figura da galinha, do galo, do pintinho auxilia na memorização e na associação entre a figura e a palavra. Feita essa primeira leitura, e o professor pode estimular que o aluno declame esse poeminha, ele pode ler várias vezes junto, depois pedir que o aluno declame sozinho, e quando ele for declamar esse poema, ele vai associar a galinha ficou doente, ele vai associar o som A, né, dessa vogal A, que ele vai pronunciar, àquela primeira letra que está antes do desenho da galinha. Depois ele vai falar a palavra galinha e vai ver o desenho da galinha. E depois ele vai falar ficou doente e vai ver as duas palavras escritas, ficou doente. De modo que ele começa a associar e levantar a hipótese a respeito do sistema da escrita. Ele vai ver que esse fi de ficou
é aquele F que está ali que ele vai ver em uma série de outras situações da língua, em faca, em farmácia, por exemplo. É assim que se dá justamente o processo de alfabetização, quando você trabalha dentro de uma perspectiva de letramento, ou seja, coloca a criança em contato com diferentes textos, né? Então, este poema é um exemplo muito claro de multimodalidade na construção da linguagem. Então, a linguagem foi concebida desta maneira. Nós vamos fazer um poema basicamente verbal, mas que vai ter na sua constituição 3 desenhos. Isso é um exemplo de modalidade e que pode ser trabalhado em práticas de leitura e de, digamos, uma vivência de alfabetização, já com 4 anos, com 5 anos e, sobretudo, no primeiro ano, né, que é o ano já formal de alfabetização, um texto como esse pode ser aproveitado com muita adequação. Vejamos um outro tipo de gênero, um outro tipo de situação. Então, nós temos aqui um caso de quadrinhos, nós temos uma tira do Gaturro, né, que é uma personagem do cartunista argentino chamado Nick, e nós temos 6 quadrinhos. No primeiro quadrinho, nós vemos uma pessoa esquiando, e ela, num momento de muito prazer, de muita satisfação, de emoção, de estar descendo a montanha toda nevada, né, a pessoa diz, ah, e depois o outro, e, depois o outro, i, depois o outro, ó. E aí, né, nós vemos no penúltimo quadrinho, lá vem o personagem Gaturro, e aí ele está descendo e está preocupado com uma coisa, o pinheiro, e de repente, e quem diz o não é o Gaturro de satisfação, mas na verdade são as pessoas que estão olhando a cena, que estão vendo a cena. E o curioso nessa tira é que nós temos as 5 vogais básicas, né, da língua, A, E, I, O, U. Portanto, é um quadrinho muito adequado para trabalhar a alfabetização, em particular as vogais da língua, e sua representação gráfica, ou seja, as letras que reproduzem esses fonemas, né? E acontece que não se trata apenas de A, E, I, O, U, trata-se, na verdade, de um texto. Então, eu acho muito importante que o texto seja respeitado dentro dessa perspectiva de leitura, né, linguagem e alfabetização. A perspectiva de letramento é isso. Ou seja, é você não apenas extrair as vogais, mas quais são as vogais da língua? A, E, I, O, U, né? E ficar por isso mesmo. Na verdade, um trabalho consistente pela perspectiva do letramento deve respeitar o texto como tal. O texto como gênero, no caso. É uma história em quadrinhos. A história em quadrinhos foi feita para divertir. Então, se é para divertir, onde está o humor dessa tira? Então, trabalhar o humor da tira, interpretação, né, de como essas vogais foram aplicadas. Acredito que a criança ela é envolvida no universo que ela já imagina os sons, gritos. Exatamente. Ela já vai imaginar a cena toda. E você veja que no último quadrinho, né, não aparece o Gaturro. Quer dizer, a gente pode pedir que a criança levante hipóteses. O que você acha que aconteceu com o Gaturro? Esse U não é um U de prazer, é um U de quê? Então, é um U daqueles que estão assistindo, mas que expressa uma dor, né? Coitado, quer dizer, ele deve ter se esborrachado nos pinheiros, deve ter sofrido muito com aquilo. Então, quer dizer, é preciso ler o texto, interpretar esse texto, extrair o humor dele quando for essa a proposta do texto, como é o caso da história em quadrinhos, e como você vê, eu estou trabalhando uma prática de alfabetização, eu posso estar trabalhando as vogais da língua, dali eu vou puxar as vogais essenciais da língua, e ao mesmo tempo eu estou dentro de uma esfera que é em parte verbal e em parte visual. E isso é um texto multimodal. A gente tem mais algum slide para esse vídeo ou a gente vai guardar para o próximo, professor? Vamos deixar para o próximo então, porque eu quero mostrar alguns gêneros um pouco mais complexos. Ok, combinado. Então você é o nosso convidado a continuar com a gente no próximo vídeo do Autores na Web sobre linguagem multimodal. Eu espero você. Até lá! Ok. Então, o professor William, ele nos apresentará agora, no próximo vídeo, exemplos de gêneros
em que a multimodalidade acontece e apresenta também algumas outras sugestões de como trabalhá-los na escola, desenvolvendo as habilidades de leitura. Olá! Começa agora o segundo vídeo do Autores na Web sobre leitura multimodal. Nós continuamos a nossa conversa com o professor William Cereja, que tem discutido conosco as várias facetas dessa modalidade, enfim, todas as possibilidades. E a gente começou no primeiro vídeo mostrando alguns exemplos em slides de como pode ser feita a aplicabilidade dessa formação, enfim, dessa metodologia em sala de aula. Professor, a gente tem mais exemplos para mostrar, né? Sim, no primeiro bloco a gente tratou um pouco do conceito de modalidade, multimodalidade em linguagens, e também a gente fez uma exemplificação com uma história em quadrinhos e um poema verbovisual, quer dizer, um pouco de palavra e um pouco de imagem. Vamos ver agora algumas outras situações e outros gêneros em que a multimodalidade acontece. Eu trouxe mais algumas situações. A primeira delas, então, são palavras cruzadas. É um gênero que as crianças apreciam bastante. Como vocês veem, nós temos algumas figuras de bichos e temos os espaços para que os nomes desses bichos sejam escritos pela criança ali. É uma atividade bastante importante nesse momento de alfabetização, porque a criança deve levar em conta as suas hipóteses de leitura e escrita, por exemplo, o número de letras de uma palavra, o número de sílabas, o número de vogais, e ela, portanto, vê a imagem e escreve naquelas casinhas as letras que correspondem ao nome daquele animal. Esse é um exemplo. Outro exemplo é o ingresso de cinema. Então eu tenho uma figura, que é a figura do ingresso, e uma mão que segura esse ingresso, a barra, o código de barra, que também é um elemento visual desse ingresso, e o restante basicamente são palavras. Então é mais um gênero em que eu tenho elementos visuais, elementos verbais, e que é um gênero que pode ser aproveitado nas séries iniciais. Por exemplo, num primeiro ano, num segundo ano, quando a criança já consegue ler com independência algumas palavras, ela pode se arriscar, o professor pode fazer a primeira leitura e depois à medida que o professor vai perguntando qual é a data, qual é a sala, em que cinema está passando esse filme, qual é o nome do filme, qual é o lugar em que você vai ocupar com esse ingresso na mão, etc. Enfim, é uma prática de leitura e alfabetização em que está em destaque o trabalho com a multimodalidade da linguagem. Neste outro slide, que é uma capa do livro A Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, nós temos também elementos verbais e elementos visuais. O professor pode pedir ao aluno, por exemplo, que identifique qual é o nome do escritor, do autor da obra, Vinícius de Moraes, qual é o nome da obra, qual é o nome do ilustrador, quais são os bichos que o aluno vê, e depois pode, evidentemente, qualquer um desses textos que eu estou mostrando deve ser trabalhado dentro de um conjunto de práticas. O que significa que o professor, se o aluno identificar, eu estou vendo um leão, eu estou vendo um elefante, como é que se escreve o leão? Então aí você junta com atividades de alfabetização, vai para a lousa, chama um aluno, pede que escreva, pede que corrija, quer dizer, então você vai, na verdade, juntando esse trabalho de leitura com o trabalho de escrita, de levantamento de hipóteses sobre o sistema de escrita e assim por diante. Vamos ver ainda um outro tipo de situação. Nós temos aqui também uma espécie de cartoon em que há vários bichos e suas não respectivas, mas quase que respectivas onomatopeias, só que elas estão trocadas, né? Então você tem um pato que fala miau, você tem um peixe que fala mé, você tem um cachorrinho que fala cri-cri, uma flor que fala uau, o porco cocoricó e assim por diante. Então o trabalho basicamente aqui é de leitura, e é interessante que esse texto trabalha com palavras muito simples, né, que são onomatopeias, é o caso do miau, é o caso do cri-cri, é o caso do au-au. Então, crianças ainda não independentes em termos de leitura e escrita podem ter acesso facilmente a um texto como esse e podem perceber, e aí é que está o trabalho, na verdade, com a questão
da multimodalidade e a perspectiva do letramento. Quer dizer, a criança deve perceber que essas onomatopeias estão trocadas. Ou seja, o pato não vai falar miau, o miau é do gato. O cachorro é que fala uau, não é a flor, e assim por diante. Então, isso torna o trabalho engraçado, que é a finalidade desse gênero, na verdade, e, ao mesmo tempo, exige a leitura, exige a observação da figura, da imagem com a palavra, né? E finaliza com o mundo está muito estranho. E por que o autor está dizendo, então, que o mundo está muito estranho? Como deveria ser? Então, vamos aproximar a imagem da sua respectiva onomatopeia. Então, esse trabalho se fecharia aí. Eu gostaria agora de passar para gêneros um pouco mais complexos. Agora, não mais num primeiro ano, não mais na educação infantil, mas um trabalho que já pode ser feito, por exemplo, a partir do terceiro ano, terceiro, quarto e quinto anos. O trabalho com a linguagem publicitária é muito bem-vindo. Então, o anúncio publicitário também se enquadra nesse tipo Claro. de linguagem? E não só a publicidade impressa, né, como é o caso, por exemplo, deste anúncio, que é uma publicidade impressa, mas também a publicidade televisiva, ou mesmo a publicidade na rádio, em que eu tenho áudios, né, eu posso ter na fala de alguém uma mistura de gêneros também, e eu tenho o verbal e tenho o som, né, e posso ter diferentes gêneros verbais dentro da fala de alguém. Eu posso ter uma publicidade que começa por um poema, por exemplo. Então eu tenho uma mistura, na verdade, de gêneros dentro do verbal. E na televisão, então, essa é uma infinidade, os recursos que eu tenho. Eu posso ter música, há anúncios, por exemplo, de publicidade de lojas, né, que começam com música, aparece alguém, aparece um ator, aparece uma situação, aparece uma animação. Tudo isso são linguagens. E são linguagens que estão imbricadas uma na outra, constituindo um todo significativo, que é o texto, né, é o texto multimodal. Aqui, por exemplo, neste anúncio publicitário, ele é um anúncio verdadeiro, tá? É bom que se diga que não é um anúncio falso, inventado, é um anúncio que já circulou em meios impressos, e nós temos uma propaganda aqui de celulares de criança, para criança. O celular de verdade para você ligar e brincar. E depois nós temos escolha o seu, é celular, tem jogo, tem amiguinho virtual, tem câmera, tá? Então, é claro que dentro de uma perspectiva de leitura multimodal e de uma perspectiva de letramento, é preciso sempre levar em conta o conjunto de elementos que constituem o gênero. Então, quando se fala em gênero, é preciso levar em conta o seguinte: quem é que produz, para quem produz, em que situação, né, o contexto, com que finalidade e que recursos foram utilizados. No caso do anúncio publicitário, como é multimodal, que recursos verbais e não verbais foram utilizados para isso. Ou seja, a escolha desse tipo de anúncio para esse trabalho pedagógico não pode ser aleatório. Claro, né? Todo texto, na verdade, num trabalho pedagógico, deve ser muito bem selecionado, levando em conta a finalidade daquele trabalho, a faixa etária, o que você pretende com ele. Então aqui, por exemplo, não estou preocupado com alfabetização. Estou preocupado em trabalhar leitura, habilidades de leitura e, ao mesmo tempo, focando um gênero especificamente, que é o anúncio publicitário. Levando em conta que esse anúncio publicitário trabalha com dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e não verbal. E todo ele, como gênero do discurso, tem uma finalidade que é vender um produto. Então isso tem que ser colocado para a criança. Quem produz? Quem produz esse texto é a Cellplay, né, que é o produtor desse celular, que está produzindo o anúncio publicitário. E a finalidade desse anúncio qual é? É vender celulares para quem? Para o público infantil ou para os pais dessas crianças, evidentemente. E os recursos que aí estão utilizados são esses, ou seja, veja as estratégias, as cores dos celulares, os macaquinhos, as comandas, como escolha o seu, e ao mesmo tempo os componentes que servem como argumentos de persuasão, de convencimento. É celular, tem jogo, tem amiguinho virtual e tem câmera. Então um trabalho de leitura multimodal deve abrir todos esses elementos para mostrar como que esse texto foi constituído e como é que ele alcança o seu objetivo, que é sensibilizar uma criança ou o pai de uma criança
para adquirir esse celular, no caso. Então, veja, cores, formas, tudo isso faz parte desse todo significativo. Neste outro anúncio, este é um anúncio publicitário que está relacionado com o trabalho infantil, cuja data, não de comemoração, mas cuja data de alerta é 12 de junho. Né? Então veja o anúncio, tem criança que nunca pode ser criança. 12 de junho, dia contra o trabalho infantil. E na base, trabalho infantil doméstico é proibido para pessoas com menos de 18 anos. Então, o que a gente nota é o seguinte, primeiro, a parte verbal e a parte não verbal. A parte verbal já está lida e está claro para nós que é um texto que se coloca contra o trabalho infantil doméstico, ou seja, criança que cuida de criança, criança que lava louça, que limpa a casa, que passa roupa, que cozinha. O que esse anúncio mostra? Mostra ao fundo uma criança que tem 2 talheres na mão, ela está em cima de um banquinho, ela está ali ao lado da pia e ao lado do fogão. Ela parece estar lavando louça e ao mesmo tempo cozinhando. E nós vemos um trabalho de luz interessante, de modo que há uma projeção da figura dessa criança, dessa menina, e nós temos a imagem dela projetada, e numa das mãos, em vez de ter um talher, o que a gente tem é um livro. E na outra mão, o que a gente tem é uma boneca. Então, é um trabalho bastante interessante esse, porque o anúncio faz uma contraposição entre 2 planos. O plano do trabalho e o plano do lúdico, que é a boneca, e o plano da educação, que é o livro. Ou seja, a criança, quando criança, ela precisa brincar e estudar, e não trabalhar. Então veja como que a figura, como que a imagem, e além disso nós temos cores bastante escuras, né? Veja que essas cores, o azul escuro, o preto, a sombra em preto, esse painel um pouco triste, um pouco sombrio, está em contraposição à luz do primeiro plano ao fundo. Então, justamente, este é um anúncio cuja finalidade é fazer um alerta para adultos, para educadores, para a sociedade em geral, de que criança precisa trabalhar, estudar e brincar, e não trabalhar, mesmo que seja em casa. Então, esse é um nível um pouco mais elevado de multimodalidade, num trabalho que eu recomendaria a partir de um 3º ano, e no próximo bloco eu pretendo mostrar outras formas ainda mais complexas de trabalhar com a multimodalidade. Bom, a gente viu um leque de possibilidades, então, professor, agradeço a sua participação nesse segundo vídeo, já deixou aí o convite para o próximo e o pessoal também pode conferir o primeiro, viu? Está sendo uma continuidade, você não pode perder. Então a gente fica por aqui e eu espero você no 3º e último vídeo sobre leitura multimodal. Até lá! Continuando a nossa conversa, o autor, William Cereja, agora nos apresenta exemplos de gêneros mais complexos. Vejamos. Olá, bem-vindos a mais uma edição do Autores na Web e este é o 3º vídeo sobre leitura multimodal em que recebemos o professor William Cereja. Professor, mais uma vez, obrigada por participar conosco. E olha só, no primeiro vídeo que você vai conferir, tenho certeza, nós conhecemos um pouco sobre o que é texto multimodal, essa linguagem. Depois a gente pôde acompanhar com o professor alguns exemplos, alguns modelos desse tipo de texto e leitura. E agora a gente tem mais exemplos, é isso, professor? Sim, nesse bloco eu selecionei alguns textos bastante especiais, que são tabelas, gráficos e infográficos, que são alguns gêneros também que têm sido muito utilizados e citados, inclusive, muito usados pelos professores e muito citados nos documentos oficiais do MEC. A Base Nacional, por exemplo, incentiva o trabalho com gêneros desse tipo e em leitura, né, que é a nossa atividade central, esses gêneros vêm ganhando muita importância. Ótimo. Então, vamos conhecer um pouco de perto isso. Vamos lá. Então, eu trouxe, por exemplo, esta tabela. É uma tabela bastante curiosa, publicada numa revista de circulação nacional, que mostra os animais mais velozes do mundo,
começando com o falcão peregrino, que voa a 320 km por hora, até chegar ao 10º colocado, que é a zebra, com 64 km por hora. E em comparação com o ser humano, né, o Usain Bolt, que é o corredor mais rápido do mundo, que alcança 44 km por hora. Isso só para a criança poder comparar. Por que é importante trabalhar, por exemplo, com tabelas? O trabalho com tabelas, assim como também o trabalho com gráficos e infográficos, permite um tipo de leitura que não é muito comum nas práticas de leitura de língua portuguesa. Nós estamos acostumados a ler um texto normalmente da esquerda para a direita, né, da esquerda para a direita e de cima para baixo. E quando você se depara com gêneros desse tipo, o olhar é outro, a forma de ler é diferente. E você normalmente precisa, inclusive, fazer um certo cruzamento de dados. Por exemplo, nessa tabela, eu vejo que do lado esquerdo eu tenho a posição de cada animal. Depois eu tenho a identificação dos animais, alguns deles estão ilustrados, e depois eu tenho uma respectiva velocidade. Então, para eu saber, por exemplo, qual é a velocidade de uma leoa, eu preciso, primeiro, identificá-la na tabela, ler a palavra leoa, ver qual é a sua posição e ver a velocidade respectiva, correspondente. E depois aí é que entra propriamente o trabalho de leitura com as perguntas. Por exemplo, quem é mais veloz, a zebra ou a leoa? Então vai ser preciso identificar um e outro e comparar as velocidades, como também comparar a posição de 1 a 10 em que cada animal está. Então eu posso fazer várias perguntas a respeito disso. Por exemplo, tal animal é mais veloz ou menos veloz do que outro? Se eu somar a velocidade desses dois animais, elas serão somadas equivalentes a que outra velocidade e assim por diante. Quer dizer, eu posso criar 1000 situações de trabalho, de análise dessa tabela. Já neste outro gênero, eu tenho aqui um gráfico. É um gráfico que trabalha com a questão das etnias brasileiras, né? Então, em 200 milhões de brasileiros, aproximadamente, que já passamos desse número, 54% são negros ou pardos, são autodeclarados negros e pardos. E os outros se declaram brancos, tá? Então, é uma atividade bastante rica e que deve ser acompanhada de matemática. Na verdade, é uma atividade interdisciplinar com matemática. Por quê? Porque é preciso que a criança tenha uma noção do que é a percentagem. Então, como é que eu calculo porcentagem? Levando em conta 100%, o que significa 54%? Significa mais da metade. Então, esse deve ser um trabalho feito em paralelo com a matemática, né, de uma forma interdisciplinar. É preciso combinar isso com o professor de matemática, quem é que vai desenvolver isso, se o professor de português faz uma entrada, se é ele quem introduz o assunto, depois a gente retoma. Mas, enfim, é um trabalho de leitura bastante simples, porém, de certa forma, sofisticado, porque requer esse conhecimento de percentagem para ser aplicado na leitura de um gráfico aqui. Mas isso é um trabalho de leitura multimodal também, como você pode ver. Nós temos aqui um outro exemplo, que é uma tabela ilustrada de crianças e jovens entre 5 e 17 anos que trabalham no Brasil. Veja em milhões. Em 2001, nós tínhamos 5,5 milhões de crianças nessa faixa etária, né, crianças e adolescentes, trabalhando. Em 2008, 4,4, em 2011, 3,7, em 2015, 3,3. Nós podemos fazer um trabalho com as figuras, com as imagens, perguntar que relação tem essas imagens com a tabela, com o título dessa tabela, o que está informando, e depois perguntar para a criança o que é que indicam aqueles números do lado esquerdo da barra. Então, são os anos em que esse tipo de pesquisa foi feita e ali do lado direito estão os resultados. E depois podemos fazer várias atividades bastante simples, né? Algumas operações de subtração, por exemplo, né? De comparação, atividades de leitura como a comparação. Por exemplo, nesses anos todos, entre 2001 e 2015, qual foi o ano em que mais crianças e adolescentes trabalharam? Foi em 2001. Em que menos trabalharam? Foi em 2015. Então houve um crescimento ou um decrescimento.
houve um decrescimento nesses números. Qual foi a diminuição de crianças que, né, deixaram de trabalhar entre uma situação e outra? Por exemplo, 2001 a 2008. Quantas crianças deixaram de trabalhar nesse período de 7 anos? Então foi de 1,1 milhão. O que significa 1,1 milhão? Então é um número bastante abstrato para a criança. É preciso ir à lousa, mostrar que 1 milhão significa 10 vezes 100 milhões, portanto 1,1 equivale a 1 milhão e 100 mil. Né? Então são operações matemáticas que você pode puxar numa aula de português. Professor, agora eu tenho uma pergunta. Se o professor em sala de aula tem todas essas possibilidades, são vários tipos de gráficos diferentes, de imagem, de estratégias diferentes, se a gente pode chamar assim, e ele percebe que determinado tipo causa um impacto mais positivo do que o outro, é aconselhável que ele, percebendo isso, passe a trabalhar mais esse tipo, ou que, pelo fato de só um determinado tipo de gráfico, de imagem, de exemplo, que tenha chamado a atenção, que tenha sido mais aceitável, enfim, para o desenvolvimento dos alunos, não seja suficiente, que na verdade aí sim ele tem que trabalhar os outros tipos para que a interpretação e o ensino seja um pouco mais completo? Do meu ponto de vista, é normal que a criança goste mais de um gênero do que de outro gênero. Por exemplo, o gênero história em quadrinhos faz muito sucesso em sala de aula, muito sucesso. E textos mais longos, de modo geral, fazem menos sucesso porque eles acham mais cansativo. Entretanto, embora você possa até apresentar com uma certa frequência a história em quadrinho, por ser um gênero curto, de rápida leitura e bastante envolvente e divertida, é muito importante trabalhar a diversidade de gêneros. Não se deve somente trabalhar um ou outro tipo de gêneros mais populares, vamos dizer assim. Porque os gêneros mais complexos, né, por exemplo, os gêneros verbais, puramente verbais, ler uma reportagem é longa, mas requer habilidades específicas para ler aquele gênero, que a leitura de uma história em quadrinhos nunca vai me trazer. Né? Então eu recomendo dosar bem isso e diversificar ao máximo. Sempre haverá os preferidos, mas todos são igualmente importantes, porque requerem habilidades próprias, específicas, que só aquele gênero pode trazer. Então, nessa tabela, por exemplo, eu posso criar várias atividades aqui de comparação, de levantamento de hipóteses, por exemplo. É claro que uma tabela como essa nunca vai ser trabalhada sozinha. Evidentemente que ao lado dela vai haver um texto, uma reportagem, um texto de opinião, quer dizer, algum gênero verbal vai estar participando desse momento da aula. Né? Nós vamos ter um momento da tabela, mas certamente haverá um tema naquele bimestre, naquela atividade, naquela semana, por exemplo, o trabalho infantil. E esse trabalho vai ser complementado com outros textos. Então eu posso, por exemplo, levantar a hipótese. Por que de 2001 para 2008 foi pequeno o decréscimo de apenas 1,1 milhão em 7, 8 anos? Já de 2008 para 2011, eu tive um decréscimo quase igual em apenas 3 anos. Por quê? Então eu posso levantar hipótese. Será que a legislação foi mais rígida nesse momento? O que é que os textos verbais podem me trazer? O que as informações sobre o assunto, que vão estar em reportagens e matérias de jornal, etc., podem acrescentar sobre esse assunto? Então, enfim, é um texto muito rico para muitos tipos de trabalho, de atividades de leitura, etc. E gostaria ainda de mostrar que uma tabela, essas tabelas de alimentação, né, de alimentos saudáveis, então na base da pirâmide nós temos aqui os alimentos que podem ser mais consumidos, depois um pouco menos, até chegar, por exemplo, às gorduras que devem ser muito pouco consumidas. Eu tenho figuras, eu tenho a parte verbal no grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, e é claro que isso também vai ser complementado com textos verbais. E portanto, mais um texto multimodal mais bastante uma possibilidade, rico. Exatamente. Né? E por fim, eu gostaria de mostrar os infográficos, que são nessa escala o gênero mais complexo, porque eu tenho textos verbais, geralmente um pouco mais desenvolvidos, eu posso ter tabelas também dentro do infográfico, eu posso ter balões, eu posso ter, textos mais longos.
Então, os infográficos, né, que são essa reunião, veja, mapa, bandeira, informações percentuais, enfim, dados estatísticos, eles também, né, sobre variados assuntos. Por exemplo, esse da esquerda é um infográfico sobre a leitura no Brasil. Então, quais são as regiões em que se lê mais, quem é que mais influencia o leitor iniciante, se a professora, se são os pais. No gráfico da direita, é a respeito de internet. Então, para que é que as crianças usam internet? Para falar com amigos, para ver filmes, para entrar em redes sociais e assim por diante. Então, isso também eu recomendaria para 4º ou 5º ano, por exemplo, gêneros mais complexos como esse tipo de infográfico, mas são de uma riqueza muito grande para você estabelecer comparações, fazer inferências, levantar hipóteses, enfim, relações, comparar com textos verbais. Então, uma riqueza muito grande para o trabalho de leitura e interpretação de textos multimodais. E extremamente atrativo, né? Sim, eu pelo menos acho muito agradável trabalhar com gêneros assim. Ótimo. Bom, professor, o nosso tempo chegou ao fim. Queria mais uma vez agradecer pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, para mim foi um enorme prazer e um abraço a todos vocês. E olha só, você viu aí que a gente tem 3 vídeos relacionados a esse tema tão importante. Então corre lá, confere os outros 2, não deixe só assistir esse 3º vídeo. A gente se vê na próxima edição do Autores na Web. Até lá! Como nós vimos nessa sequência, né, diante dessas apresentações, percebemos como a multimodalidade ela pode contribuir para a construção de sentidos do texto. Primeiro, a partir dos aspectos ou dos fatores multimodais que emerge a postura de articular ou juntar os elementos da linguagem verbal e não verbal do plano verbal e visual. Segundo, todos esses elementos textuais intervêm na atribuição, elaboração de sentido por parte do leitor. A inserção de aspectos e traços multimodais na construção linguística do texto, ela traz à tona novas posturas para a compreensão textual, na medida em que a construção de efeitos de sentido do texto, ela transcende a palavra, trazendo assim a grande diversidade de elementos linguísticos, discursivos, semióticos presentes na superfície textual. E quarto, isso possibilita desenvolver um trabalho com leitura e a compreensão de texto em uma perspectiva semiótico-discursiva. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante a nossa TPC de hoje, que estejam motivados a pesquisar mais sobre o tema e elaborar projetos, aulas de leitura, considerando as relações entre as diversas modalidades que compõem os textos. Respondam o formulário e, caso tenham dúvidas ou sugestões, anotem para nós. O PPT com as referências será enviado via comunicado. Um abraço a todos e até a próxima!